Bom, existe um grande pensador francês que lançou um livro em 1895 chamado A Multidão, Estudos da Mente Popular, Gustave Le Bon. Segundo Gustave Le Bon, o ser humano é naturalmente mau e perverso. E se você quiser mostrar isso, desestruture a sociedade, que as pessoas vão para a ruína e vão se destruir. Ele era um teórico da sociologia, também de várias áreas da psicologia, e ele chegou a essa conclusão. Veja, teóricos, muitas vezes, chegam a conclusão baseada só no que eles pensam, sem nem sempre isso corresponder a pesquisas de campo que digam que aquilo é uma verdade. No entanto, ele era um intelectual muito influente, e ele disse assim, se você quiser arruinar uma nação, desestruture o funcionamento mínimo dessa nação, e as pessoas vão virar, salve-se quem puder. A desestrutura vai comer. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, tanto Adolf Hitler como os aliados eram leitores ávidos de Gustave Le Bon. Então tiveram uma ideia, inclusive o próprio Adolf Hitler. Ele pensou assim, uma das formas de eu ganhar a guerra, que falta um país para eu realmente chegar lá e desestruturar a Europa, é a Inglaterra, que por ser ilha era mais difícil de invadir, como não foi no caso da França. E como Gustave Le Bon diz, o ser humano é ruim, é perverso, está organizado numa sociedade, cheio de algumas instituições que garantem um mínimo de civilidade, mas assim que eu arruinar a Inglaterra, os ingleses vão se autodestruir e eu nem vou precisar fazer mais nada. Seguindo o conselho de Gustave Le Bon, Hitler lançou 80 mil bombas só em Londres, no período de 7 meses. E o que aconteceu foi o contrário. Cada bomba que caía na Inglaterra, cada bomba que caía em Londres, aumentava a solidariedade dos ingleses. Aumentava a altivez deles. Um padeiro colocou assim, depois que a padaria dele foi destruída e ficou aberta, a porta inteira e o teto caiu. Ele colocou assim um cartaz, agora aberto de forma definitiva vendendo pão. Até disseram, o humor do inglês é muito ácido, até numa guerra. E aí alguns pesquisadores pensaram, mas isso aconteceu na Inglaterra, porque os ingleses têm uma personalidade muito de eu vou até o fim, pode o sangue dar na canela. Foi o que Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, achou. Quando a guerra inverteu a ordem e os aliados começaram a bombardear a Alemanha, acreditando que os alemães não tinham espírito solidário dos ingleses e altivo, no único dia, a Inglaterra lançou mais bombas na Alemanha do que toda a campanha alemã na Inglaterra. E só aumentou a solidariedade do povo alemão. Só aumentou o nível de ajuda. E no final eles descobriram que bombardear cidades, destruir as estruturas, bombardear igrejas, museus e hospitais, não fazem as pessoas se destruírem, fazem as pessoas se ajudarem, se tornarem solidárias, porque da natureza humana é a bondade. Porque nós somos criados por quem, gente? Quem nos criou? Deus é o quê, segundo João? E nós somos criados por Deus, nós seríamos o quê? Uma aberração genética espiritual? Criados por Deus para ser perversos? Não é que não existam contextos, claro, ninguém aqui é inocente, em que nós vemos a perversidade tomar conta da raça humana. Mas é tão forte essa ideia de que o ser humano é perverso, que se você começar a falar o contrário, dizem que você é um alienado.